E aí, pessoinhas lindas do meu pulmão, digo, coração. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Deus Jabiroca, digo, V-Black. E hoje eu trago para vocês a 14ª parte da nossa teoria, ou fanfic, de Eu em Boku no Hero. Mas antes de começar essa história maluca, iremos para a parte mais aguardada do vídeo. Pelo menos para alguns de vocês. A hora do salve. Aqui vai um salve para as seguintes pessoas. Jim Teorias. Silveros Utsu 7. Luiz Fernando Rebeci. Deus do YouTube. Ana Heloísa. Moshiro Teórico. Otávio Lima. Oto Feio. Ultra Não Gacha. Lairit Satoru. Luiz Gamer. Essas foram as pessoas das quais eu queria dar um salve. E sem mais delongas, bora começar essa narração fuleira que eu amo fazer. O que teria acontecido se eu fosse para o mundo de Boku no Hero? Episódio 14. Nossa história continua quando eu estava em meu laboratório secreto, estudando aquela estranha gosma verde. E quando eu descobri o que aquela gosma radioativa era, eu só consegui pensar em uma coisa. O incrível Hulk. Pois aquela gosma verde tinha diferentes efeitos em quem a usasse. E aparentemente, com Todoroki, ele ficou todo noiado. E com a Kaguya, o corpo dela ficou mais humano. E aparentemente muito mais forte. Então eu chego à seguinte conclusão. A estranha gosma verde tem diferentes efeitos em quem a usa. E há 30% de chance do indivíduo que a usou ganhar uma força monstruosa. Então eu vou até a sala para contar o que eu descobri ao Todoroki. E ao chegar lá, a Kaguya estava dormindo no sofá. E o Todoroki estava só olhando ela dormir. Então eu me aproximei do Todoroki em total silêncio. E em seguida eu falei no ouvido dele. Olá, Todoroki. E nessa hora, ele quase infartou de tanto susto. E logo ele me perguntou o porquê de eu dar esse susto. E eu digo que só estava brincando. Então eu digo a ele o que eu descobri sobre a gosma verde. E o Todoroki diz que ele teve uma ideia. Então eu peço para ele me contar essa ideia. E o Todoroki fala: que tal a gente treinar a Kaguya para ela futuramente se tornar uma heroína? E na hora eu achei aquilo uma ótima ideia. Então eu digo ao Todoroki para ele acordar a Kaguya assim que o sol nascer, pois eu iria treinar ela na sala do tempo. Então eu e o Todoroki fomos dormir, cada um em seu quarto. E assim que o sol nasce, os primeiros raios de luz passam por uma janela que havia no meu quarto. E logo acertam os meus olhos. E assim que eu acordo, eu vou direto para o meu laboratório secreto. E lá eu fico esperando o Todoroki chegar com a Kaguya. E após alguns minutos, o Todoroki finalmente chega. E eu digo a ele que ele estava atrasado. E ele diz que a Kaguya não queria acordar de jeito nenhum, e que ele teve que acordar ela de todo jeito. E depois de uma rápida discussão, eu mando o Todoroki entrar na sala do tempo com a Kaguya. E assim que ele entra lá, eu digo ao Todoroki que eles iriam treinar por um mês inteiro na sala do tempo. Mas o Todoroki diz que não dava para ficar um mês sem ir para rua. Então eu lembro ao Todoroki que aqui nesse lugar, o tempo pode ser alterado de diversas formas, podendo fazer com que um dia se torne até mesmo um ano, dependendo de como a sala for modificada. Daí eu começo a treinar a Kaguya na sala do tempo por um mês. E nos primeiros 7 dias, a Kaguya já conseguia se movimentar extremamente rápido, podendo correr tão rápido a ponto de fazer curvas em velocidades enormes. Nos próximos 7 dias, ela já estava com uma força enorme, podendo levantar até 10 toneladas com um braço. E nos últimos 16 dias de treinamento, ela já havia aprendido alguns estilos de luta. E após todo esse treinamento, todos nós saímos da sala do tempo. E o Todoroki percebeu que só havia se passado uma hora desde que entramos lá. Então nós fomos para a cozinha comer alguma coisa. E chegando lá, eu faço uma comida saborosa para todos. E para variar, eu coloquei bastante cenouras na comida. E o Todoroki estava me dizendo: você por acaso está pensando que eu sou um coelho para gostar tanto assim de cenoura? E eu respondo dizendo: você não é um coelho,
mas a Kaguya é. E nessa hora, o Todoroki olhou para a Kaguya. E ela havia terminado de comer, e estava pedindo mais comida. E o Todoroki estava pensando. Realmente, a Kaguya é muito gulosa quando se trata de cenouras. Mas logo eu digo ao Todoroki que já estava na hora de ir para a rua. Então nós nos arrumamos e fomos para o lado de fora da casa. E quando olhamos para dentro da casa, a Kaguya estava dando tchau para nós enquanto acenava e comia uma cenoura. Então eu mandei o Jarvis trazer o meu jatinho particular, pois só faltavam 10 minutos para a aula começar. Mas o Todoroki ficou dizendo que era muito desnecessário a gente chegar de jatinho na rua. Mas eu falei, ou a gente vai de jatinho, ou eu te levo nas costas. E aí? O que você prefere? E nessa hora, ele se lembrou de como ele passou mal comigo levando ele nas costas. Então o Todoroki diz, pensando bem, melhor a gente ir de jatinho. E depois de 1 minuto o meu jatinho chega na frente da casa. E nós entramos nele, e em apenas 2 minutos nós chegamos no território da rua. Porém, os heróis profissionais estavam todos ao redor do meu jatinho. E assim que eu e o Todoroki íamos sair do jatinho, o All Might, que nesse dia estava na rua, gritou bem alto: saia com as mãos para cima, seu meliante. Então o Todoroki saiu do jatinho com as mãos para cima, enquanto dizia: eu me rendo. E assim que os heróis percebem que não era nenhum vilão, eles dizem que foi um engano. E que pensaram que algum vilão estava tentando invadir a rua. Então eu explico aos heróis que eu estava com pressa de chegar na rua. Mas um dos heróis diz que eu não tinha autorização para pousar uma aeronave na rua. Mas eu mostro a minha licença de herói, e digo que eu tinha autorização para isso. Mas alguns heróis me perguntam: qual o meu nome de herói? E eu respondo que o meu nome de herói, a princípio era Toby. Mas esse nome mudou. E a partir de hoje, o meu nome de herói é V-Black. Desculpa por esse nome. É que eu não tô com muita criatividade esses dias. Mas se vocês tiverem um nome melhor que esse, digam aí nos comentários. E o comentário com mais likes é o vencedor. Mas bom, voltando à teoria. Assim que eu explico a situação aos heróis, eu vou em direção à sala de aula com Todoroki. Mas ao chegar lá, todos começaram a olhar para o Todoroki com um leve sorriso, se segurando para não começar a rir descontroladamente. Então eu pergunto aos meus colegas de classe o porquê deles estarem se segurando tanto para não rir. E eles não me dizem nada. Mas para minha surpresa, o Bakugou me mostrou um vídeo no celular dele. E eu vi que era eu e a Kaguya correndo. E o Todoroki com cara de enjoo nas minhas costas. E no título do vídeo estava escrito: Corrida Maluca. Então todos começaram a rir descontroladamente. E o Todoroki estava vermelho de vergonha. Então o Mineta chegou perto do Todoroki e o perguntou: qual é a sensação de dormir abraçado com uma loli? E ele ficou mais vermelho do que já estava. Então eu faço uma bolha de água na minha mão enquanto dizia: vai querer se molhar de novo? Sim ou não? E nessa hora, o Mineta quase que se cagou de medo, já que eu estava com os olhos da Kurama enquanto dizia isso. Então o Mineta foi se sentar em seu lugar. Mas os alunos ainda estavam rindo do Todoroki. Então eu transformei aquela bolha de água em um sol cruel. E disse o seguinte: se vocês não quiserem virar churrasquinho, melhor pararem de rir e se comportarem como heróis de verdade. Então todos da sala pararam de rir. E ficaram em silêncio. E logo o professor Aizawa chegou e começou a dar aula. E em um determinado momento da aula, ele falou: alguém pode me dizer que dia é hoje? E o Todoroki diz: hoje é quarta-feira. E nessa hora, os alunos ficaram muito animados, já que hoje eu daria aula. Mas o Aizawa diz que a minha aula só iria durar 30 minutos. E que essa seria a última aula de hoje. E os alunos começam a reclamar, porque era muito pouco tempo de aula. Mas o Todoroki já sabia o porquê de ter tão pouco tempo de aula. Então eu digo a todos para irem ao portão de saída da rua. E todos muito confusos vão até a saída. E lá eu faço aparecer a porta da sala do tempo.
E digo a todos que hoje a aula iria durar 6 horas. Então os alunos entram na sala do tempo. E lá eu fico treinando eles em combate avançado. E depois de 6 horas, todos começaram a sair da sala do tempo. E todos estavam com alguns músculos a mais. E assim que todos saíram, eu fiz a porta da sala do tempo desaparecer. E logo o sinal da Oi tocou, indicando que já estava na hora de ir embora. Então todos vão embora para suas casas. E eu teleporto o Todoroki até o telhado, que era onde estava o meu jatinho particular. E ao chegar no telhado, o Todoroki disse: se você pode se teleportar e fazer o mesmo com as pessoas à sua volta, por que você não nos teleportou para casa de uma vez só? E eu disse: é porque eu quero me divertir durante o caminho para casa. Então nós entramos no jatinho e fomos voando para casa. E chegando lá, a Kaguya dá um abraço no Todoroki. E eu vou até a cozinha fazer a janta. E durante a janta, nós fizemos uma oração para o deus Jabiroca abençoar a comida. E logo nós fomos dormir. Então eu me deito na cama e fico relaxando. E um dos meus clones que estava na minha agência de heróis se desfez. E eu recebi a informação de que só faltavam 3 dias para os testes da minha agência começarem. Então eu dou um leve sorriso e comecei a dormir. E o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado dessa parte. E até o próximo vídeo, se o deus Jabiroca quiser. Amém. Vos devia bjivarjai vjuksis vbusaj vsis nzoshidgjeguzdis.